Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, obrigado por mais uma vez assistir os meus vídeos. Peço a você que deixe seu like, se inscreva no meu canal. Já temos quase 80 vídeos de estudo bíblico de qualidade, estudos sérios, fundamentados na palavra de Deus. E hoje eu quero contar para vocês o meu testemunho de conversão, contar a minha experiência pessoal para vocês, que acredito que possa ser de ajuda na sua conversão também, ou te ajudar a se converter de verdade. Talvez você seja aí um convencido e não um convertido. Então, quero começar lendo duas passagens bíblicas que são importantes e referentes a esse assunto. A primeira está em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz o seguinte, ó: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Outra passagem, Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, Paulo aqui em Romanos, ele ensina o seguinte: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, com as tuas palavras, tá? E Jesus diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, ele também confessará diante dos anjos. Então, como que é usado isso hoje em dia, essas passagens? É aquele momento, depois da pregação evangelística, que as igrejas falam: quem quer aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, vem aqui na frente, ou levante a sua mão, né? E eu acho válido, quando eu faço uso do púlpito e quando a minha mensagem é evangelística na igreja, eu também faço. Eu falo: alguém quer manifestar sua fé em Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador? E nós cremos que aquele que faz essa confissão, realmente naquele momento ele recebe a salvação. Isso é bom, mas nem sempre é feito da maneira correta, nem sempre é uma expressão verdadeira do fundo do coração, nem sempre vem de dentro. E a minha experiência pessoal começa assim. Quando eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 34 anos. Quando eu tinha 19 anos, muitos amigos me levaram numa igreja evangélica. Chegamos lá, começou ali, depois da pregação, eu não me lembro qual foi a pregação, começou a oração, uma oração onde estava todo mundo orando junto, e estava muito emocionante, o pastor dizia algumas palavras, as pessoas choravam e tal, e eu sentado ali assistindo tudo aquilo. E até que chegou um momento que ele falou: quem quer aceitar Cristo como Salvador, vem aqui na frente. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer confessar Jesus? E meus amigos foram. E eu fiquei sentado. E eles me pegavam pela mão: vamos lá, vamos lá, vamos lá, levanta daí. E o pastor viu que eu não levantava e falava: não deixa o diabo te segurar na cadeira, venha. E eles me puxavam, e eu não fui. Não fui mesmo, né? Na verdade, eu sabia, dentro do meu coração, que eu não deveria ir lá. Porque eu não ia abandonar ainda aquelas coisas que eu gostava. Eu gostava de beber, eu gostava de fumar, eu gostava de andar com meus amigos, eu gostava de correr atrás das meninas, e eu não estava preparado para assumir um compromisso com Cristo. Não estava. Não era o que eu queria naquele momento. E eu não fui mesmo. E realmente, eu vejo que aqueles meus amigos que foram, que me puxaram pelas mãos e foram lá e confessaram a Cristo lá na frente, hoje, olhando para eles, eu vejo que eles não têm uma vida cristã, eles não têm uma vida de relacionamento com Deus. Essa é a parte errada das igrejas. Esse momento de confissão, de aceitar Cristo e tal, isso tem que partir de dentro do coração, isso tem que ser de você. Isso tem que ser autêntico, genuíno. Ninguém pode te puxar pela mão. O pastor não deve ficar falando: venha, venha, senão o diabo vai te pegar, venha, senão você vai morrer sem salvação. Não, isso é uma coisa interior, é de dentro de você. E ainda separei mais umas duas passagens aqui, né, relacionadas a isso que eu estou falando, da confissão verdadeira, né?
Em Jeremias capítulo 17, 9 e 10 diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Enganoso o coração. Tem muitas pessoas que dizem, eu me guio pelo meu coração. Mas aqui a Bíblia ensina que enganoso é o coração. E naquele momento ali que eles colocam aquele show e aquele barulho e tal, aquelas palavras certas, a pessoa se emociona e vai pelo coração. Mas lá dentro do sentimento, no profundo, realmente ainda não houve mudança, transformação, e não houve ainda a vontade de fazer um casamento concreto com Cristo. Ainda não houve aquela vontade de andar passo a passo de verdade, fazer uma parceria total, de se entregar realmente, né? E no versículo 10, olha aqui, ó, eu sou o Senhor, sondo o coração e provo os rins, e isto tudo para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então foi por isso que eu não fiz. Deus, ele sonda os corações. O que é uma sonda? Nos tempos bíblicos, a sonda era uma corda que tinha uma grande pedra na ponta. Era isso, a sonda era isso, uma corda com uma pedra. Quando o navio ia chegando perto no porto ali para ele poder parar, o navio, você sabe que embaixo d'água ainda tem muitos metros de navio ainda, né? Então, se for um lugar raso, ele bate, naquele tempo os navios todos de madeira, ia quebrar e afundar o navio. Então, alguém ficava na frente do navio ali com aquela sonda, aquela pedra, e ele sabia a profundidade, a hora que ele sentisse que estava raso, ele falava, pode parar o navio que agora está raso, né? Para não bater, para não quebrar o navio. E aqui fala que Deus sonda o coração. A superfície da água, se você olhar, ela é plana, ela é nivelada. Então, quando nós olhamos com os olhos humanos, a gente vê as pessoas niveladas, mas Deus, ele tem a sonda. Ele sabe qual é a profundidade, até onde vai o seu sentimento, o seu coração. Ele esquadrinha, diz que ele esquadrinha, desenha. Ele sonda o seu coração, ele sabe o mais íntimo e mais profundo do seu coração. Então, eu sabia que não adiantava ir lá na frente, fazer a profissão de fé, sendo que, no final das contas, eu não ia aceitar nada, eu não ia mudar, eu ia viver naquela mesma vida. Mais uma passagem bíblica aqui só. Salmos 7, 8 e 9. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios. Estabeleça o justo. O Senhor julgará. O Senhor julgará com justiça. E é o Senhor que nos conhece, é Ele que sabe, né? E tudo bem. E eu me martirizei muito tempo por naquele dia não ter ido aceitar. Achava que ia para o inferno porque tinha rejeitado a Cristo e tal. E o tempo passou. Quando eu casei, depois de casado, eu tive muitas dificuldades na minha vida e foi quando eu resolvi procurar Deus para encontrar a bênção que eu precisava, encontrar o alívio que eu precisava. E fui pulando de igreja em igreja, igreja em igreja, me prometiam uma bênção, não conseguia, me prometiam uma bênção, não conseguia, e foi, e vinha a revelação e promessa e nada acontecia. Até que um dia eu cheguei numa igreja chamada O Brasil para Cristo. Cheguei naquela igreja e tinha um sistema de som muito forte, aquele som rebentando aquelas músicas, e eu o tempo todo naquele culto eu pensava nos vizinhos, falei, puxa vida, tinha uma casa de parede e meia com a igreja, falei, como que eles vivem esse pessoal, essas pessoas, os vizinhos devem estar muito incomodados, para que isso, né? E o pastor me deu a palavra aquele dia, eu não sabia nada de Bíblia, abri lá, li uma passagem de Simão, o mágico, nem sei nem o que eu falei. Beleza, acabou o culto, o pastor chegou em mim, né? Eu acho que ele viu que eu tinha uma boa dicção, falava bem. Ele falou, não, você tem que estar na obra, você tem que estar, porque você vai ser um pregador, tal. Ele falou, você tem que estar dentro de uma igreja. Muito bem, acabou o culto, entrei no meu carro e falei para Deus, falei, olha, Senhor, a partir de hoje eu vou estar numa igreja, mas não vai ser nessa. Eu não concordo com esse barulho aí incomodando os vizinhos. Mas a partir de hoje eu estarei numa igreja. E fui atrás da minha bênção. Até que eu cheguei na primeira igreja batista independente de Santa Cruz do Rio Pardo. Cheguei lá, atrás da minha bênção, e o pastor, ele me pregou a salvação. Ele me pregou o caminho da salvação em Cristo. Ele só me ofereceu isso. Ele falou, a única coisa que nós temos para oferecer a você é o caminho da salvação. Aceite a Cristo como seu único, suficiente Salvador. E uma igreja tranquila, sem barulho e tal, eu me senti bem e comecei a ir. E eu comecei a aprender. Os irmãos começaram a me ensinar o caminho da salvação. E eu aprendi. E eu me lembro até hoje
o dia em que eu levantei a mão e disse: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquele momento eu conhecia o Evangelho, naquele momento eu já estava pronto para me entregar de corpo e alma para o Senhor Jesus, para a sua obra, para a sua causa, e eu falei: eu quero servir, eu quero viver a minha vida para servir ao Senhor. E levantei a minha mão e disse: eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. A sua conversão deve ser assim, verdadeira, profunda. Esqueci as bênçãos, esqueci os meus problemas, esqueci aquilo que eu estava buscando de material. E falei: o mais importante é a minha alma. Não adianta nada eu ganhar tudo aqui, eu conseguir todas as riquezas desse mundo e ser condenado. O mais importante é a minha alma, é isso que eu tenho que preservar. E ali, naquele momento, eu fui de corpo, alma, de coração, e sabia, tinha certeza que eu estava salvo em Cristo, que Cristo tinha pago o meu pecado, a minha maldade na cruz, e naquele momento eu estava liberto. E a paz tomou conta do meu coração, tomou conta de mim, e a partir daquele dia eu passei a ser uma nova criatura. Então aceitar Cristo tem que ser algo de coração. Se você fez no impulso, você precisa rever, a sua vida houve mudança, você está se santificando, você está vivendo para Cristo. Não adianta nada levantar a mão lá na frente e continuar naquela vida suja. Não adianta nada, você vai ser condenado do mesmo jeito. Não adianta nada ser batizado e viver no mundo. É uma pura ilusão. Você tem que aceitar Cristo de dentro, de todo o seu coração. Crê no Senhor Jesus de todo o teu coração e será salvo tu e a tua causa. E a salvação é essa: confessar a Cristo de verdade dentro do coração. Se você quiser saber mais sobre o caminho da salvação, é só você clicar aqui e você vai saber mais sobre a salvação. E esse é o meu testemunho de vida. Entrei na Igreja Batista, conheci o Evangelho verdadeiro e aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso já fazem 6 anos e não me arrependo nem um pouco. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Obrigado por assistir até aqui e compartilhe meus vídeos e ajude aí na divulgação. Até mais!